As situações de avaliação, qualquer tipo de avaliação, sempre fazem surgir emoções que nem sempre são fáceis de serem administradas. Normalmente as pessoas se sentem mais ansiosas quando vão ser avaliadas, passam por situações de insegurança, afinal é sempre um pouco assustador ser avaliado. Isso em qualquer contexto, se a gente for pensar na escola, vestibular, avaliações psicológicas, e avaliação para a prática de direção não é diferente. Então, obviamente, as pessoas vão estar com o estado emocional um pouco alterado e essa condição comportamental ela pode interferir diretamente na forma como a pessoa vai desempenhar ali a sua tarefa, as exigências que são requisitadas nesse momento do exame, né? Então, penso que a primeira questão que nós temos que pensar é o nível de ansiedade, nervosismo que essas pessoas apresentam frente a toda uma, vamos dizer assim, uma cultura que assusta as pessoas com algumas ideias de que o exame é extremamente complexo, de que o exame tem uma exigência altíssima. Antigamente se falava, quando eu trabalhei no Detran muitos anos, que a pessoa quando ia fazer uma rampa tinha que botar uma caixa de fósforo atrás do pneu, porque se ele tocasse na caixa de fósforo, aquilo já reprovaria. Então, penso que assim, a primeira questão é que o candidato ele tem que ter uma condição de autoavaliação, verificar quais são os requisitos que a prova vai exigir dele e se autoavaliar em relação àqueles requisitos. Então, o que exatamente vai ser exigido, como ele tem que se comportar, quais são os cuidados que ele tem que ter, que teoricamente ele já aprendeu nas aulas que ele fez no CFC, as antigas autoescolas. Claro que também nessa questão vai entrar o papel do instrutor do CFC, que deu aula para aquela pessoa, que vai também construir essa condição de confiança conjuntamente com ele. Então vai dizer para ele, olha, você está bem, você vai poder enfrentar essa situação, ou não, você ainda não está preparado, mesmo após termos feito 25 horas de aula, você ainda precisa mais algumas horas até que se sinta mais confiante e tenha a condição mais segura de ser aprovado. Então aí nós vemos que existem duas possibilidades que podem explicar essas situações de acidentes, né? A pessoa ir para a prova prática sem ter tido o preparo suficiente e a segunda, a questão da própria avaliação, aonde a ansiedade é esperada e não deve ser estimulada, ela tem que ser minimizada. Acho que é importante também a gente pensar no trabalho do examinador de trânsito, porque é uma pessoa que vai poder, com a sua postura, com a sua comunicação, com a forma como ele aborda o cliente, o usuário que está ali fazendo a avaliação, poder fazer com que essa ansiedade natural, inicial, possa ser minimizada. Então, receber bem a pessoa, cumprimentá-la, informar claramente o que vai acontecer durante a avaliação, durante o exame, como que vai funcionar, situar a pessoa pode ajudar bastante no sentido de que essa pessoa fique menos nervosa, que ela fique menos ansiosa e que ela possa ter um desempenho melhor, né? Afinal, ninguém tem interesse nenhum em que as pessoas reprovem, obviamente, a não ser aqueles casos em que realmente elas não têm condições. Mas o que a gente vê é que muitas vezes o estado emocional da pessoa é o principal agente para causar a reprovação. E isso precisa ser de alguma forma minimizado, tanto pelo instrutor, quanto pela própria pessoa, quanto pelo examinador. Eu acho que dessa forma a gente pode prevenir mais essas situações de sinistros de trânsito dentro da prova prática feita pelo Detran. Primeiro, que ele vá seguro, que ele
perceba que ele tem a condição, né? Que se alimente bem, que vá com roupas confortáveis fazer o exame, que ele tenha uma expectativa razoável em relação ao seu desempenho, né? No sentido de que, por exemplo, se eu não passar, a minha vida vai acabar, isso vai ser uma tragédia, né? Não, se não passar, ele vai ter outra oportunidade de retornar e fazer novos exames posteriormente. É importante que a pessoa esteja bem concentrada, ou seja, que ela não esteja passando por problemas psicológicos de outra ordem, para que ela possa realmente se dedicar àquele momento da avaliação do exame. O instrutor, na minha opinião, ele tem que ser o máximo honesto com o seu candidato, no sentido de alertar esse candidato sobre o que não está bom, se for o caso, que ele precisa desenvolver mais determinada habilidade, ele precisa treinar, por exemplo, fazer baliza com mais intensidade ou qualquer outra informação que seja relevante, né, para que essa pessoa possa ter um bom desempenho. E aos examinadores, essa postura que às vezes se torna um pouco endurecida pela quantidade de pessoas que se atende e pela rotina estressante e cansativa, poder perceber o outro como um ser humano que está ali inseguro, que está ali frente a uma situação que pode ser bastante importante, por vezes extremamente importante para aquela pessoa obter a sua carteira nacional de habilitação. Então ter um pouco de empatia, tentar perceber o sofrimento do outro, as impressões que o outro está tendo sobre aquele momento e reavaliar-se constantemente, né? Será que foi adequada a forma que eu abordei? Será que não seria melhor abordar de alguma outra forma esse candidato? Pensando que as pessoas são diferentes e que elas lidam com essas situações estressantes de formas muito diferentes. Seriam essas, acho que, as principais considerações psicológicas que eu poderia oferecer.